Todo mundo vendo meu rostinho lindo. E aí, criançada, tudo bem? Como é que estão? Todo mundo trancado em casa? Estão trabalhando? O que estão fazendo da vida? Todo mundo de mãozinha limpa, espero eu, né? Passar um pouquinho no computador, no celular também. E vamos lá. Vamos trabalhar, vamos conversar um pouquinho. Todo mundo lendo bastante, muito. Todo dia uma coisinha em inglês, uma fofoquinha, um postzinho, uma tirinha, uma reportagem. Qualquer coisa. Espero que sim. Se não, que feio. Comecem agora, então. Vamos lá. Tá? Aí, crianças, me digam uma coisa em relação ao que eu não sei exatamente o que vocês assistiram de vídeos ou fizeram de exercícios, se fizeram exercícios do livro, do material que está disponível para vocês, né? Se não estão fazendo, façam. Ou de outras coisas que fizeram na internet, de outros materiais, alguém com alguma questão específica, alguma dúvida de vocabulário, de gramática, sobre a vida, né? Esse é o momento para a gente conversar um pouquinho, ver alguma coisa, se vocês têm alguma coisa específica que vocês querem perguntar, querem saber sobre a prova, sobre questões que vocês fizeram, né? De exercícios, vídeos, enfim, alguma coisa que vocês assistiram em vídeo, alguma explicação e não entenderam bem, ou querem tirar alguma dúvida, né? Aprofundar alguma coisa, algum tópico. Anotem, né, marquem, tirem foto, enfim, tá? Mas aí, seguinte, se alguém for aparecendo, forem lembrando dúvidas, questões, vai colocando... Ah, já apareceu, Gabriel. Uso do you know yet. Ai, querido, o que eu posso te dizer, além de sinto muito pra ti, né? Pra ti, pra todo mundo. As preposições são chatinhas, né? Em inglês, elas são uma coisinha chatinha, é uma questão de vocabulário, de prática, com algumas regras, claro, né? E em qualquer língua, enfim, mas em inglês elas são chatinhas e o you know yet, especificamente, são a pedra no sapato, né? Aparece com alguma frequência, tá? As questões de preposição em geral, não só o you know yet, mas as questões de preposição aparecem com bastante frequência. Se não todo ano, mas um ano sim, um ano não, vai aparecer as fatídicas lacuninhas ali, tá? Em que eles vão pedir para vocês completarem com preposição. E ali no meio, dificilmente eles vão deixar uma lacuna só, tá? Sempre vai ter 3 ou 4. E ali no meio, inevitavelmente, vai sempre aparecer o you know e o at, né? A boa notícia é que dificilmente vai ser só uma questão só de you know e at, vão ter outras preposições ali no meio, né? Aí a preposição de movimento, de lugar, aqueles tipos de coisa, tá above, tá behind, tá under, tá below, né? Mas vai ter um you know e at ali no meio, tá? Aí pensa numa coisa assim, ó, o you know e at, eles podem funcionar primeiro como preposição de tempo e também como preposição de lugar, tá? E preposição de tempo, em questão de preposição de tempo, é bem mais tranquilo, entre aspas, porque os casos são bem mais limitados. Então, pensa o seguinte, a princípio vai no in porque ele é o mais comum, ele tem uma incidência maior. Mas aí tu lembra das situações em que tu usa o on e o at para eliminar, porque elas são menos, né? E no resto bota in. Então, é o seguinte aqui, ó, quando é que tu vai usar o at em questão de tempo? Depois a gente fala da questão do lugar, tá? Tu vai usar o at na frente de hours. Então, tu vai dizer at 7 o'clock. At half past 7, tá? De horas, horário. Tá todo mundo? Consegue me ver ou me ouvir agora? Tá.
Então tá, vamos lá. Então é o seguinte. Na frente horário, se tu tá falando mesmo que esse horário tem um nome especial, não seja um número, eu posso dizer at midnight, eu posso dizer at lunchtime. Lunchtime é o horário do teu almoço, tá? Então tu vai usar o at na frente de horas, tu vai usar o at na frente do night. E o night é a exceção, por quê? Porque tu fala in the morning, in the afternoon, in the evening, mas tu fala at night, tá? E tu pode, na verdade, usar o at na frente de finais de semana, tá? Tu pode usar tanto on quanto at, a gente já vai falar do on. Tu pode falar tanto de um quanto do outro, tá? British ou American, na prova eles podem pedir qualquer uma das duas para vocês, tá? Tanto on quanto at, ok? A gente usa o at também na frente de feriados, férias longas, do tipo at Christmas, at Carnival, não é um dia, não é o Natal. É aquele feriadão que tu vai pra praia, que vai do dia 23 até o dia 27, emendo no Ano Novo, se bobear, dependendo do dia da semana. Aí é at Christmas, tá? Festival de música, esse tipo de coisa que são a Páscoa, o Carnaval, enfim, tá? Essa é quando tu usa o at, lembra da hora e do night mais especificamente. Quando é que tu vai usar o on? Na frente de dias, tá? Então eu vou dizer on Monday. Não interessa se é o dia da semana ou se é o dia do mês. Eu digo on Monday, eu digo on the 31st of May, por exemplo. Tá? Nem sei se vai ter. Enfim, dia sopro, tá lá, na frente de dia, que eu dou, que é uma data assim, árvore, enfim, on, foi aquele feriado longo que eu falei pra ti ali do at, tá? Agora, percebe a diferença quando eu digo que eu vou, I'm going to have dinner at my mother's on Christmas Eve. Então, eu vou jantar na casa da minha mãe on Christmas Eve. Christmas Eve é a véspera de Natal, que é o nome bonito pro dia 24 de dezembro, tá? Aí é onde eu tô falando de um dia específico. Mas eu vou te dizer que I'm going to travel to the country at Christmas. Porque aí eu não vou viajar pro interior no dia de Natal. Não vou no dia 25 e voltar no dia 23, enfim, e voltar lá depois do Natal, tá? E tu tá falando daquele feriadão, então é a diferença. O final de semana ele fica perdido nesse limbo ali, entre feriado e dia, tá? Então pensa que ele pode ser qualquer um dos dois, só não pode ser in, tá? Todo o resto é in. Então não é dia ou data, né? Não é hora, não é night, tá? Tudo o resto é in. Então, in the morning, in the afternoon, in the evening. Mês, se tu tá falando só do mês, tu vai falar in May. Mas tu fala on the 2nd of May, tá? Ano, in 1999, tá? Tudo in. Século, in the 21st century. Milênio, in the 2nd millennium. Na década, in the 80s, tá? Então, tudo aqui que não entrou lá no on e no at, tu vai botar no in. Todos esses períodos de tempo estabelecidos, tu vai botar no in, tá? Esses são os casos que tu vai usar quando tu tá falando de tempo. Quando tu tá falando de lugar, o negócio é um pouquinho mais complicado, por quê? Porque aí as possibilidades, elas são muito grandes, tá? Pensa no seguinte, até certo ponto, assim, tenta entender qual é a moral da história. O in, ele te dá a ideia de que tu tá dentro de alguma coisa. Ele literalmente é a ideia de estar dentro de alguma coisa, tá? Que é o in alguma coisa, né? Aí tu vai dizer assim, ó, in the classroom, na sala de aula. Ele não precisa ser um lugar fechado, eu vou te dizer in the garden, tá? Tu tá no jardim, in the park, tu tá no parque, tu tá dentro daquele perímetro.
Tu pode estar dentro de uma cidade, tu pode estar dentro de um país, então tu está aí no Brasil, tu está aí em Paris, então na frente de cidade, país, continente, tudo in, porque eles são espaços maiores ou menores delimitados, tá? O on, ele é literalmente o sobre, tu tem que estar em cima de alguma coisa, né? Tudo isso com cautela, porque depois tu tem situações, expressões mais específicas, mas isso só para tu tentar entender assim, a ideia geral da coisa, tá? Lembra que o on, ele é quando tu tá em cima de alguma coisa, tá? Então, tu tá on the floor, por exemplo, tu tá no chão, o chão é uma superfície, né? Tu pode estar on the floor na rua, tu pode estar on the fifth floor no quinto andar, tá? A terra, como um todo, é uma superfície, então on earth, né? Fora o on the table, né? Clássico. Só que aí, seguinte, tudo que tu bota em cima do teu corpo é in. Desculpa, é on. Tu tá botando em cima do teu corpo. Então, roupa, maquiagem, creme, perfume, joia, acessórios em geral, tudo é on your body, tá? Agora, a não ser, claro, que seja alguma coisa que tu engula, né? Aí é in your body, tá? E o at é quando tu pega alguma coisa como um ponto de referência, tu não tá sendo específico, tá? Qual é a diferença, por exemplo, imagina a diferença de eu te dizer que tu tá in the school e tu tá at school, tá? In the school tu tá mais específico, tu tá dentro, literalmente dentro da escola, tu não tá no pátio, tu não tá na calçada, tu tá dentro da escola, né? At school, tu tá na escola. Pensa se alguém chega lá na tua casa no horário, fora da pandemia, claro, né, que tu tá no colégio, tu tá em aula, tu tá no trabalho, né, a tua mãe, tua mulher, tua irmã, enfim, quem atender a porta vai dizer, não, ele não tá aqui, ele tá na faculdade, ele tá na escola, ele tá no trabalho, né. Ela não sabe exatamente aonde da escola que tu tá, e não faz diferença nenhuma onde da escola. Pegou aquela escola toda como um ponto de referência, não interessa se tu tá na sala de aula, se tu tá no pátio, se tu tá no bar, se tu tá matando aula no parque na esquina, tá? Ela pegou tudo aquilo como um ponto de referência. Então, tu tá at school, tu tá at the shopping center, a não sei que tu esteja, combinei contigo num restaurante, certo? Fica, sei lá, em tal lugar. Chego lá, onde é que tu tá? Não tô te vendo. I am in the restaurant. Eu tô dentro do restaurante. But I'm waiting for you at the restaurant. Eu te espero no restaurante. Eu não tô especificando aonde do restaurante. Eu te encontro lá, tá? Quando tu chega, onde é que tu tá? Eu tô aqui dentro, perto de sei lá o quê. I'm in the restaurant. Aí tu tá sendo mais específico, tá? Isso vale para te tentar te orientar um pouco fisicamente de como é que isso funciona. Nem sempre a questão é física. Então, é o seguinte, on ou off com 2 Fs, tá? Então, on the bus, off the bus. You get on the bus, you get off the bus. You get on the airplane, you get off the airplane. Porque isso tem a ideia de embarcar em alguma coisa, tá? Então, tu embarca no ônibus, no navio, no avião, no barco, enfim, tudo é on e off, né? Bicicleta, moto, cavalo, é tudo on e off, porque tu tá literalmente montado em cima daquilo. Então tu tá on the horse, tu tá literalmente em cima do cavalo, tu não tá a bordo, tu tá em cima dele. Então, you get on the horse, you get off the horse, you get on the bike, you get off the bike, tá? As únicas exceções que tu tem aqui para meio de transporte é o carro e o táxi, hoje em dia um Uber, né, que seja, tá? Que tu tá in the car e out of the car. Tá? Essa é a situação. Então, pensa o seguinte, lembra que país, continente, tá? Tudo é in e aí out, tá? O on tu tem que estar sobre, tu tem que ter contato com alguma coisa. Então, on earth, on the floor, tá? Agora, por outro lado, tu fala on the street. Quando essa rua tem nome, quando essa rua é um endereço, tá? É tudo cheio de exceção. Posso ficar aqui contigo até amanhã te dando exemplo, tá? Muita coisa é vocabulário também. Tem listas de verbos que vão levar aquela, né, a questão da regência, ele leva aquela preposição, tem isso também, tá? Mas lembra disso. Então pensa que o on é o que está sobre, o que tem contato no teu corpo, no chão, certo? Na crosta terrestre, que seja na tua pele, tá? E o in é o que está dentro. E o at, ele é o mais incomum, ele é o que não aparece tanto. Aí tu tem umas coisas assim, rua, quando ela é com endereço, tu tá dando um endereço, ela tem nome, enfim, se for o caso,
é on. Então, on Independência Avenue, on Fifth Avenue, on Champs-Élysées, tá? Agora eu vou te dizer, por exemplo, que there are thousands of people living in the streets. Esse in the streets, ele não é in the streets porque é uma rua. As pessoas não moram na Independência ou nessas Brasil, certo? As pessoas moram na rua e deve ser fora de casa, tá? Uma coisa que vocês devem ouvir do pai e da mãe de vocês, que está na internet, que está lá no teu telefone, vai pra rua, vai pegar um sol, alguma coisa. Quando eu tinha a tua idade, eu passava o dia inteiro jogando bola na rua, certo? Teu pai e tua mãe não ficavam no meio da rua jogando bola, porque eles iam ser atropelados, já tinha carro naquela época, eles não são tão velhos assim, tá? O rua é o fora de casa, né? Enfim, então, playing football in the street, tá? Mas ela não é uma rua, um endereço, ela só é o fora de casa, então depende da situação, tá? It's based on, it depends on, aí a regência do verbo. Vocês têm no material no livro de vocês têm uma lista com os verbos, com as regências mais comuns, adjetivo, para você pensar, que é legal dar uma olhada, né? E se tu não tá com o material, tu não tá isso, tu colocar no Google ali, verbos seguidos de um, nome, tu vai encontrar umas listas com as regências, porque alguns verbos que é regência mesmo, e aí não é essa questão, não tem uma colocação tão física assim, pra gente entender, tá? Mas a minha sugestão seria, assim, pânico total, tá? Caiu um troço desse na prova. Primeiro, tenta eliminar umas outras, né? Preposições, sempre vai ter uma ou outra mais fácil, tá? Lembra desses casos específicos, né? De dia, hora. Normalmente eles botam alguma coisa dessas assim, é no dia, é na hora, é na sala de aula, ou é no sexto andar. Alguma coisa assim, vira e mexe um troço desse ano, na frente de mês, na frente de dia, tá? Te baseia nisso, né? Mas sei lá, aconteceu uma tragédia, da palavra que não sabe nem palavra é aquela, muito menos se dia, se não, desliga o meu telefone aqui, não sou só eu. Tá, agora que eu ouvi.
Em que parte cortou que vocês não conseguiram ouvir, gente? Para eu não precisar repetir tudo. Tá. Gabriel, desculpa, guria, gente, desculpa. A minha internet, ela tá falhando, ela tá oscilando bastante. Desde a semana passada, já tenho que ligar pro técnico, porque eu não sei o que tá acontecendo, tá? Aí ela dá umas osciladas e dá umas caídas. E aqui também eu não sei, eu ainda confesso que a gente tá numa curva, tá? Então a gente ainda tá aprendendo a usar aqui também o programa. E aqui não sei se foi eu ou foi a minha internet que caiu, mas o microfone desligou automático aqui. Eu nem vi, continuei falando bem feliz olhando para a câmera. Nem vi que o microfone estava desligado, tá? Estão conseguindo ouvir agora? Tá. A minha internet está realmente ruim. Espero que chamar o técnico. Problemas da vida virtual, né, crianças? Na vida. Enfim, mas a gente vai se adaptando, a gente vai dando um jeito. Tá, gente, me diga uma coisa, eu entrei ali numa vibe e fiquei falando sozinha, eu acho, um bom tempo aqui, falando do Yunchu e do Onchu ali, que eu ia terminar. Mas aí eu fiquei falando sozinha, só me diga uma coisa, eu cheguei a terminar, vocês chegaram a ouvir alguma coisa do que eu falei, ou eu estava aqui feliz, viajando, falando para a câmera, e nem olhei o microfone. Até onde vocês conseguiram ouvir. Só para eu terminar isso e mudar um pouquinho, isso, para o caso, mudar um pouquinho. Conseguiram ouvir tudo ali, a diferença do Yin para o Yin Chu, quando é que vocês podem usar um e não podem usar outro, porque isso é uma coisa que eles perguntam na prova, tá? Se tu pode substituir uma pela outra, ou em qual delas que tá certa, tá? Então vamos lá rapidinho aqui, ó, essa questão do Yin para o Yin Chu. O Yin Chu, tá, vou repetir aqui rapidinho então. O Yin Chu e o Yin não, elas são muito parecidas, mas elas não são exatamente a mesma coisa, tá? Então não necessariamente tu pode substituir uma pela outra, tá? Às vezes eles vão perguntar se tu pode substituir uma pela outra, ou às vezes eles vão te perguntar, já aconteceu também, em qual das orações que ela está sendo usada ou não está sendo usada corretamente, tá? E ela é bem mais específica. Quando é que tu pode, lembra quando é que tu pode usar? Tá? Ela tem que cumprir 2 critérios para tu poder usar. Ela tem ideia de ir para dentro, para entrar, né? Também ela vem do Yin, né? Mas primeira coisa, ela tem que ter um objeto, tá? Então, o Yin eu não preciso, eu posso simplesmente dizer caminhando. Eu posso dizer she walked in, ela entrou, ponto. Intransitiva, tá? O Yin Chu, não, ele precisa ter um objeto depois. Então eu tenho que dizer que she walked into the building, tá? She walked into the room. Ela tem que ter um objeto depois. Eu não posso simplesmente dizer she walked into, ponto, tá? Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa é que ela sempre tem que ter uma ideia de movimento, de passagem, de mudança, né? Por exemplo, she walked into the room, literalmente, né? Ou ela não precisa ser literal. Eu posso dizer que the witch turned the prince into a frog. Tá? Então, ela transformou, saiu do príncipe e foi para o sapo, né? A translate into Portuguese, traduzir para o português, né? Também, tu saiu de uma língua e foi para o português, tá? Então, tu tem que ter ela tem que cumprir esses 2 critérios. A ideia de ter um objeto e ele tem que ter uma ideia de passagem, mudança, movimento, tá? Já caiu uma vez uma questão na prova, uns anos atrás, em que a questão errada, a alternativa errada, em que ela estava sendo usada errada, ele dizia que he stood into the room. O stood, o stand, né? Ele é o ficar em pé, ficar parado, tá? E tu não pode ficar parado into. He stood in the room. Ele ficou parado dentro da sala. Isso não tem problema nenhum. He walked into the room. Tu não pode ficar parado pra dentro da sala, tá? Então, cuidem um pouquinho com isso. Isso aí é a questão do in pro into, tá? O on e o on to é a mesma coisa. Tem que ter objeto e tem que ter a ideia de movimento, tá? The cat jumped onto the table. Ele pulou para cima da mesa, só que o on ele é mais específico, ele vai aparecer em situações mais literais
do que o in e o into, tá? Mas fora isso, de novo, façam exercício bastante, leiam as listas de regência, tem bastante coisa que é questão de regência mesmo, tá? E não só o in ou niet, sempre elimina as alternativas. Lembra que as preposições, elas nunca vão vir em uma preposição só, tá? Sempre as lacuninhas vai ter 3 ou 4, sempre tem uma ali no meio que vai ser mais fácil, né? Tá, que tem um na frente de um horário, que tem um by de uma voz passiva, por exemplo, a gente vai falar disso depois, né? Mas aquelas que são aqueles casos mais básicos que já consegue, no mínimo dos mínimos, eliminar umas 2 alternativas ali, já é uma ajuda, tá? Então, façam isso e façam exercício. A questão de preposição é uma questão, em grande parte, de prática e vocabulário, tá? Então, façam bastante exercício, tem bastante coisa na internet, certo? Mais alguma dúvida, alguma questão específica de preposições, já que a gente está falando disso? Alguma outra preposição que vocês não conhecem? Algum outro? Então, lembrem um negócio. Se vocês têm um verbo seguindo uma preposição, tá? É outro assunto, mas enfim, me lembrei disso agora. Um verbo funcionando como objeto indireto, tá? Ele sempre vai estar no gerúndio. Então, pensem, se eu dissesse algo como he's responsible for, eu poderia completar essa oração com um substantivo, e eu posso dizer que he's responsible for the money, certo? Mas, se eu completar com um verbo, he's responsible for breaking up, sei lá o que, tá? Ó, esse breaking tá no gerúndio única e exclusivamente porque ele está seguindo uma preposição. Então, sempre que vocês tiverem, olha que maravilha, regra de gramática sem exceção, assim, é quase uma coisa milagrosa, caindo dos joelhos, tá? Não tem exceção. Verbo seguindo preposição vai estar no gerúndio sempre, tá? Isso é outra coisa que aparece as lacuninhas lá também para vocês completarem com os gerúndios infinitivos. Depois a gente vai falar, vai ter uma aula só disso, um assunto que aparece, tá? Mas já lembrem disso, aproveitem já que a gente está na questão preposição, tá? Mais alguma questão, crianças? Alguma coisa que vocês querem, que vocês leram, ficaram sabendo? Tem dúvida da vida, enfim, mais alguma coisa específica? Senão eu tenho se não tem nada, se ninguém tem alguma coisa específica, eu tenho uma questãozinha aqui para mostrar para vocês, uma coisinha que eu quero que vocês vejam, que eu falei disso na semana passada, a gente estava falando isso agora dos gerúndios, das questões da sintaxes, né, lá, tá? E aí, eu só quero mostrar aqui para vocês uma questão que caiu na PUC há alguns anos, 2, 3 anos, essa aqui é de 2, 3 anos atrás, ou mais talvez até, mas é o tipo de questão que cai com bastante frequência, que essa aqui ela é bem emblemática, e ela cai com bastante frequência, que é exatamente essa ideia dos gerúndios, tá? Em que eles pegam, é um texto que tem falando sobre refugiados, né, da Síria, aquela época que estava tendo aquela crise de refugiados, e aí eles pegam várias passagens do texto e perguntam para vocês os vários gerúndios, cada uma delas tem um gerúndio funcionando de uma maneira diferente, e eles perguntam para vocês quando é que tu vai usar cada um deles, tá? Desculpa, o que cada um deles está fazendo ali. Só um pouquinho. Eu fechei aqui, ó. Tá aqui. Olhem essa primeira oração. Eles colocam aqui para vocês. Sorry, people. Fiquei falando sozinho de novo. Tá, desculpa essa internet. Posições do que a gente falou até agora.
ou não. Eu não, se tinha, eu não vi. Então, por favor, repita. Se puder repetir, eu agradeço. Se não, eu quero colocar aqui para vocês um exemplo, tá? De uma questão da PUC. Eu comecei a falar disso para vocês semana passada, tá? E é o tipo de questão, essa questão de uns anos atrás, mas faz um tempo, mas é uma questão bem emblemática, tá? Vocês têm 4 orações, elas estão aqui no meu chat, eu não consigo mudar elas, tá? Mas vocês têm 4 orações, aí vocês têm as orações separadas, eu já vou falar com vocês, tá? Vocês têm duas. Vamos lá. Foi. Lá. Tá? Todas elas vocês pedem para vocês, eu não vou dizer para vocês quais são os gerúndios, tá? Eles pedem para vocês literalmente qual é a função que esse gerúndio está fazendo nesse contexto, tá? O enunciado é exatamente esse aqui, o que eles querem de vocês é exatamente isso aqui, ó. Eles estão sendo... In the text, the words fleeing, according, briefing and smuggling are used as. Então, eles são usados como, e as alternativas são substantivo, adjetivo, advérbio, blá, blá, adjetivo, substantivo, verbo, tá? Então, eles querem função gramatical, e aí vocês têm que cuidar, ó, porque como é que vocês sabem que é função, além de estar escrito no enunciado, claro, mas olhem a alternativa. As alternativas, as palavras que eles querem, que eles estão pedindo, os gerúndios, o que eles estão pedindo de vocês, o fleeing, o according, né, o council briefing que vocês têm aqui, tá? Ou o smuggling of migrants, né, que vocês têm ali nas 4 frases, nas 4 orações, eles todos estão dentro do contexto, eles colocam para vocês a oração inteira, tá? Em outras questões, que depois mais adiante a gente vai falar delas, eles vão colocar só as palavras, eles não colocam o contexto, tá? Se eles não colocam o contexto no enunciado, é porque eles não querem o contexto. Se eles colocam o contexto, é porque eles querem dentro daquele contexto. Então, aqui tu já sabe, o fleeing, nenhum deles, ou algum deles, talvez até, pode ser verbo, certo? Agora, olha aqui uma coisa, according to, né? É uma preposição, sempre vai ser uma preposição. According to é uma preposição, tá? Então, já vai lá e elimina a alternativa que não tem a preposição na segunda oração, tá? A Mogherini, que é a secretária lá da ONU, que está sendo mencionada no texto, certo? Ela she said at the council briefing, tá? No briefing do conselho, pensem no book cover, car keys, ó, então o que está depois ali é o substantivo, né? O briefing é uma reunião, um encontro do conselho, da mesma maneira que tem a capa do livro, a chave do carro, né? Esses substantivos compostos que ele usa, tá? Então, esse briefing aqui é um substantivo, tá? Se ele tivesse antes, se eu tivesse uma briefing case, por exemplo, aí ela é o adjetivo, porque ela está mudando o substantivo. Aqui quem está mudando é o council, tá? Ela não é só um briefing, ela é um briefing do conselho, tá? Então aqui tu tem um substantivo. Também que sublinhou, que ressaltou que smuggling of migrants has emerged due to. Isso aqui é o sujeito do verbo. Tá? O verbo has emerged do sujeito ao smuggling of migrants, tá? Então, esse sujeito, verbo funcionando como sujeito de oração, tá? Ele vai estar no gerúndio e ele é substantivo. Quando ele é um sujeito, ele está no gerúndio e ele é substantivo. Então, aqui tu tem outro substantivo, tá? Tu fica com o fleeing, que é o verbo. Então, os migrantes morreram enquanto fugindo, isso aqui é uma elipse, né? Enquanto eles estavam fugindo, se fosse uma oração, se a gente fosse fazer tudo inteiro,
the 3,300 migrants died while they were fleeing their countries. A gente só reduziu, tá? Mas, ó, esse tipo de questão que eu falei para vocês, já falei para vocês prestarem atenção lá no gerúndio, a gente falou disso na outra aula, é um tipo de questão que aparece com bastante frequência, tanto na PUC quanto na URGS. Às vezes não com o gerúndio, pode ser outras palavras, tá? O counsel, sim, Fernando, nesse contexto aqui, o counsel é um adjetivo do briefing, que nem quando eu falo car keys, o car está funcionando como um adjetivo, ele é um substantivo composto, né? O car keys é uma locução, substantivo composto para eles, tá? Em que o primeiro adjetivo, o segundo, baby boomers, são dois substantivos, né? Aqui o counsel, se eles te perguntassem o counsel aqui, eu diria que ele está funcionando como um adjetivo, porque ele está modificando o briefing, olha que coisa louca, né? Porque nada é o que parece, tá? Porque o briefing, que é um gerúndio, um verbo, virou substantivo, tá? O inglês tem dessas coisas lindas, né? E que é muito legal, porque quando a gente está escrevendo, a gente tem uma flexibilidade muito grande para criar expressões, né? Por isso que o inglês, a gente... todo mundo, não só porque a gente aqui no Brasil, né, mas a gente importa muito termo, muita terminologia, porque ele se presta para essas coisas, né, mas por outro lado também, especialmente numa prova chatinha, assim, que fica nitpicking, splitting hairs, né, que fica pegando detalhezinhos, essas chaticezinhas, ele dá pano para manga, assim, ele pode ficar confuso, mas sim, olha o sentido, pensa se é uma locução nesses substantivos compostos, o primeiro adjetivo, o segundo, e aí o segundo vai ser um substantivo, tá? Mas, ó, o gerúndio pode ser preposição, o gerúndio pode ser adjetivo, o gerúndio, quando eu digo the movie was very exciting, excitante, um adjetivo, tá? Então, ele pode ser substantivo, ele pode ser verbo, o que ele menos é verbo, para ser bem sincera, tá? Ele pode aparecer como objeto, ele pode aparecer como gerúndio, ou seja, ele está em todos os lugares. Se tu começar a prestar atenção no que tu está lendo, quando tu está lendo qualquer coisa, começa a prestar atenção, que passa batido, a gente não se dá conta. Mas qualquer coisa que tu estiver lendo na internet, por aí, começa a prestar atenção em quantos INGs tu encontra, tu vai encontrar quase um por linha, tá? Então, e começa a fazer esse exercício mental de ficar identificando as palavras e o que elas estão fazendo naquele contexto, certo? Fora isso, crianças, façam bastante exercício, leiam muito, leiam qualquer coisa em inglês, tá? E guardem, anotem as dúvidas, vocabulários, questões que aparecerem, tá? Guardem, anotem e a gente se vê na semana que vem, se tudo, né? Se os deuses permitirem, com a internet funcionando melhor, né? Ok, crianças? Então, beijinho pra vocês, bye bye, fiquem bem, lavem as mãos e cuidem-se. Tchauzinho pra vocês, boa próxima aula.